Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, ativa o sininho para não perder nada, porque tem bastante conteúdo aí para ajudar nos concursos, para ajudar na faculdade, na pós-graduação. Não custa nada, ajuda bastante o canal. Canal simples, ó, feito aqui na sala do professor mesmo, mas o importante é essa troca de informações, vocês aprendendo através dos vídeos, eu aprendendo com o comentário que vocês mandam para mim. Então, vamos lá pessoal. Inscreve lá no canal, dá aquele joinha positivo e vem com o tio. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal, que é jovens cada vez mais jovens na educação de jovens e adultos, da Carmen Brunel. Pessoal, jovens cada vez mais jovens na educação de jovens e adultos. O que é educação de jovens e adultos, pessoal? É a modalidade EJA, né? Antigo supletivo aí para quem é um pouquinho mais antigo. E hoje nós estamos tendo um grande problema. Nós estamos tendo aí alunos cada vez mais jovens optando pela EJA, porque é uma modalidade aí de aceleração dos estudos para quem não estudou na idade certa. Nós vamos descobrir aí por que está tendo essa procura de cada vez os jovens buscando mais a EJA, essa aceleração na escolaridade, quando deveriam estar preocupados aí em esticar a escolaridade, né, para poder aprender mais. Por que está tendo isso, pessoal? Vamos descobrir junto agora. Fatores, pessoal, que contribuem bastante para o crescimento da juventude nos cursos da EJA. Repetência. Repetir a série no mínimo 2 vezes já causa aí um certo distanciamento, um destoamento do restante da classe. O aluno ele já percebe ali quando ele está jovem, né? Você imagina um aluno que repetiu ali o primeiro colegial, hoje seria o primeiro ano do ensino médio, né? Ele repetiu ali o primeiro ano do ensino médio, gente, com 15 anos, então ele está com 16, 17 anos, deveria estar no terceiro, ele repetiu 2 vezes, então ele está com 17 anos no primeiro, junto com aquele pessoalzinho de 15 que já é bem mais jovem do que ele. Então, essa distorção, assim, ele já não se sente num ambiente que pertence a ele, então ele fica bastante assim, se sentindo com o patinho feio da sala de aula, né? Ele se sente ali que ele é diferente, que ele não faz parte daquele grupo e ele acaba por abandonar os estudos. Gente, outro fator que contribui bastante, gente, é a dificuldade em aprender. A dificuldade de aprender, pessoal. O aluno, como a gente fala muito do construtivismo, cada aluno ele tem o seu tempo de aprendizado. E nós como educadores, como professores, nós temos que respeitar o tempo de cada aluno. Por isso a gente trabalha o construtivismo. Quando você pega um aluno e você quer que a sala inteira ande no mesmo ritmo, gente, você está classificando esses alunos. E os alunos, cada um tem uma história, tem um estilo de vida, tem aquele colega, gente, que compra ali... Perdão, apagou a luz aqui, me perdoa. O vídeo ao vivo é assim mesmo, né? Acontece de tudo mesmo. Então vamos lá, pessoal. Nós temos um aluno na sala de aula, gente, que ele tem, por exemplo... tablets, celulares, internet, impressora, e ele tem coisas na casa dele, ferramentas que auxiliam demais. Tem um aluno, gente, que tem, às vezes, a família tem um celular, o pai e a mãe dividem porque tem a necessidade do aparelho ali, pagou com sacrifício, às vezes nem é um celular tão bom, às vezes nem tem acesso à internet no celular, ainda é aquele celular mais antigo. Então, assim, não tem como o professor trabalhar numa forma regular. Tem aquele aluno que chega em casa, a janta está pronta, ele toma aquele banho quente, põe aquela roupa limpinha, come aquele prato gostoso de comida, aí ele vai se dedicar aos estudos dele, vai ter um momento com a família. Tem aquele, gente, que ele chega, por exemplo, da escola, às vezes não tem uma comida ali para todo mundo, ele tem que comer ali um mingauzinho de fubá, porque é só aquilo que tem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um tio, por exemplo, que numa época já faleceu, o ano passado, mas teve uma época da vida dele, ele casado, desempregado, a esposa desempregada, e eles moravam de aluguel numa casa no interior, bem no interior mesmo, quase uma zona rural ali. E na casa que eles alugaram tinha um pé de banana, uma bananeira lá, né, um pé de banana, e os 2 desempregados, eles não tinham dinheiro para nada, gente. E o que eles passaram? Eles passaram 2 meses comendo banana verde cozida, amassada com açúcar. A tia cozinhava lá as bananas verdes, aí eles amassavam, comia com açúcar no café, no almoço, no lanche e na janta. 2 meses, imagina, 2 meses só comendo banana, meu Deus do céu. Então, mas por que, gente? Foi uma necessidade que ele passou,
foi uma provação muito difícil ali, fez ele crescer intelectualmente, mas, gente, não desejamos que ninguém passe por esse tipo de necessidade. E muitas famílias, elas têm essa necessidade mesmo. Tem aquele filme dos Dois Filhos de Francisco, que fala da história do Zezé de Camargo e Luciano. A criança chega da escola e fala, mãe, eu tô com fome. E a mãe fala assim, deita filhinha, deita que a fome passa. E aí a mãe muda de cômodo. Aliás, eles moravam num cômodo só. Ela se afasta ali da criança e ela começa a chorar escondida porque ela não tem uma comida para dar para a criança dela. E essa é a realidade, gente. Ela é muito comum, ela não é esporádica, ela é muito comum dos meios em que nós damos aula, das comunidades que a gente frequenta. Então tem essa discrepância de uma família para outra dentro da mesma sala de aula. A gente assistia, por exemplo, Carrossel, tinha crianças ricas, crianças pobres ali, tinha um que o pai andava de Mercedes, aquela coisa, e aquela criancinha que não tinha que comer em casa, você falava, não, mas caramba, o rico e o pobre estudando ali junto. Gente, acontece muito. Tem muitos pais que acreditam na escola pública, tem muitos pais que preferem não optar por pagar uma escola particular porque ele acha que aquele dinheiro ali não vai ser bem investido e ele coloca o filho na escola pública. E tem aquele que está na escola pública porque não tem outra opção na vida mesmo. E tem aquele também que frequenta a escola pública mais para comer do que para estudar. A mãe coloca ali para garantir que o filho coma. É uma realidade, gente, notória no nosso país e é uma coisa comum que não deveria ser. Então, não tem como o professor chegar numa sala de aula e falar, olha, hoje nós vamos fazer assim, 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 porque o professor tomou café, o professor almoçou, o professor tomou aquele banho gostoso, colocou aquela roupa limpinha, se perfumou, fez a barba, a professora se maquiou, foi para a sala de aula, ela tem uma vida toda estruturada, o professor tem uma vida estruturada, né, na maioria das vezes. E os alunos não, tem aquele aluno que tem aquela vidinha estruturada, vai com aquele tênisinho da moda, roupinha da moda, a mãe vai lá, veste o filho na estica, né? E tem aquele que mal tem um chinelinho para calçar. Então não dá para você trabalhar de forma uniforme com todas as crianças. Tá? E na EJA é a mesma coisa, não dá para você trabalhar de forma uniforme com todas as pessoas. Tem gente ali que é um pai de família, que ele está ali dependendo, procurando um emprego, né? Tá até desempregado, tem filhos, tem esposa, está naquela situação e precisa do estudo. Para quê? Para ajudar no seu currículo no trabalho. Então você não pode trabalhar de uma forma uniforme. No adolescente é a mesma coisa. O adolescente tem aquele que tem o celular, tem o iPhone, tem toda aquela coisa, e tem aquele que não tem nada. Mal tem um lápis, um caderno. Eu passei muito por isso, minha irmã e eu fomos criados pela minha avó. E ali a gente tinha muita necessidade, a gente passava bastante coisa. E tinha as professores, olha só, da rede estadual, gente, que absurdo. E nós não tínhamos informação. Hoje, eu, com uma informação dessa, eu fazia ali um banquete com a escola pública na diretoria de ensino, que antigamente era até delegacia de ensino, né? Hoje é diretoria de ensino. Gente, a escola, ela obrigava a gente a comprar livros didáticos para estudar. E a minha irmã, ela tinha repetido um ano. Então a gente ficou ali, ó, na mesma série. Ela tinha repetido, na verdade, 2 anos já. E aí ela ficou na mesma série que eu. E o que a minha avó fez? Foi lá com aquele salarinho básico do meu avô da aposentadoria ali, um salário mínimo. Minha avó ia lá e falava, vou comprar um livro, eles não vão ter aula no mesmo instante, né? Quando não, botou a gente também na mesma sala. A gente chegou a estar na mesma sala. E aí, gente, o que fazia minha avó? Comprava um livro, ó, eles sentam junto e estudam. As professoras de história, de inglês, de geografia, não pode porque tem exercícios no livro, cada um tem que ter o seu. Gente, olha a consciência desses professores, uma velhinha, gente, criando netos ali, com a aposentadoria de um salário mínimo do avô, mal tinha para comer, gente, a gente mal tinha para comer em casa. E professores exigiam livros, hoje... Graças a Deus, acabou esse negócio de livro didático. Hoje, né, na rede estadual, aí, municipal, a escola, a prefeitura fornece, o estado fornece. Porque hoje, gente, um livro didático giraria em torno de 150, 200 reais cada livro didático, aproximadamente. E você tem que exigir isso numa escola pública. Uniforme escolar tem que ser dado. Se você não tem condições, o estado ou a prefeitura não tem condições de fornecer uniforme escolar, você não pode exigir. É uma escola pública. Não, mas quantas escolas aí, a escola que eu estudei, por exemplo, hoje virou diretoria de ensino, inventaram lá um modelo de uniforme lindo, maravilhoso, todo cheio de coisa lá, coisa mais linda o uniforme. Gente, obrigava os alunos a comprar. Minha avó, quanto ela sofreu, quantas famílias aí que tinha 3, 4 filhos, mal tinha para comer em casa, tinha que comprar um uniforme porque não podia entrar sem. Aí o que ela fazia? Comprava o conjunto completo. Um filho ia com a camiseta e a bermuda, o outro filho ia com a calça e com a blusa, porque embaixo não tinha a camiseta da escola. Então olha que situação, você não pode uniformizar de forma nenhuma, gente.
Então, assim, isso contribui muito para o abandono escolar. Gente, vamos lá, a dificuldade em aprender, né? Que acabei gerando todo esse exemplo aí, mas foi positivo. Dificuldade em aprender, gente. A criança tem aquela dificuldade, professor, toca o enterro. Eu já falei em outra aula, vou falar agora de forma bem rápida. Tive uma professora de ciências, gente, que era horrível aquela mulher. Gente, era uma professora bonitona, toda simpática, todo mundo gostava dela. Mas, gente, para ensinar era horrível, porque era uma pessoa que ela montava ali, ó, 10 páginas para dar em 50 minutos. Ela lia, explicava. Você levantava a mão, só um minutinho, deixa eu só terminar aqui de explicar. E tal. Acabava o assunto, pergunta se ela chegava para você e perguntava. Ela chegava, tocava o enterro, mano, e ia embora. E aí, se você insistisse aqui, você levantava, fala qual que era a sua pergunta. Professor, é sobre começo, 40 minutos atrás. Aí ela respondia ela de qualquer jeito, a pergunta já não tinha mais o contexto, não tinha o diálogo, gente, era uma professora conteudista, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora, porque afinal de contas é um vídeo. E sentava a madeira ali sem dó. Aqui vocês têm a vantagem que não entendeu, vocês voltam, dão uma procurada. Se eu de repente deixei de explicar alguma coisa, você vai procurar em outro vídeo, vai procurar num texto. Agora a professora lá, gente, sentava a madeira. Você não entendia nada e você não tinha chance de perguntar. Então, gente, tem que respeitar o tempo do aluno. E essa dificuldade de aprender e não ter o seu tempo respeitado faz com que o aluno abandone a escola. Outro motivo, gente, mercado de trabalho instável. Muitas pessoas abandonam a escola, muitos jovens, para ajudar em casa. Tem o papai, tem a mamãe, o pai não tem uma profissão, trabalha do jeito que dá, a mamãe trabalha do jeito que dá ali de limpeza, vendendo algum produto. Bastante filhos e os mais velhos têm que começar a trabalhar para ajudar em casa. E aí o que acontece? Abandona a escola porque não consegue acompanhar a escola e o trabalho junto. Outra razão, o uso de drogas, pessoal. O jovem ali, todos hoje têm a informação desde cedo quanto as drogas prejudicam a vida da gente, quanto que ela destrói uma família inteira. Um jovem que usa droga, ele não está destruindo a vida dele, ele está destruindo a vida dele e de uma família inteira, gente, porque a família inteira se destroça. Mas por algum motivo ali, ele acaba por uma influência, por uma curiosidade, sabe Deus qual o motivo, ele acaba entrando no mundo das drogas. Gente, acabou, ele não vai ter pique para a escola, ele não tem pique para mais nada, ele vira perdoe a expressão, ele vira um traste. Ele não serve para mais nada. Ele perde a coragem da vida, ele perde a esperança do mundo. Então o uso de drogas também é um grande contribuinte para a evasão escolar. Gente, fatores pedagógicos. Ainda na evasão escolar, fatores pedagógicos, falta de professores e de estrutura básica nas escolas. Gente, falta de professores. Muitos professores não querem trabalhar na EJA, principalmente porque hoje, gente, a EJA ela tá assim, virou uma jogação. Né? Entra aluno de tudo que é idade, aluno de tudo que é perfil, entra alunos ali que não estão a fim de aprender, que só não quer ficar em casa e não tem dinheiro para ir para outro lugar. Então, muitos professores não querem mais trabalhar. Antigamente, gente, quando eu entrei, por exemplo, na prefeitura de Guarulhos, era uma guerra, era uma briga para dar aula na EJA. Todo mundo queria, porque eram pessoas que abandonaram a escola por algum motivo e quando voltaram agora já estão maduros, já estão casados, já estão com filhos e eles ficam assim constrangidos porque não sabem nada e quando eles chegam na escola e vê que o colega sabe menos ainda do que ele, eles se sentem bem e aí eles querem ajudar o colega, eles insistem. Gente, era uma maravilha. Hoje nós temos aí, com a diminuição da faixa etária na EJA, hoje nós temos um público muito diverso e tem alunos, infelizmente, gente, que não vai para a escola para estudar. Ele vai para a escola realmente para causar um desequilíbrio ali. Está muito difícil hoje a EJA. Então, existe essa falta, essa defasagem de professores. Também, gente, existe essa defasagem porque o professor da EJA, ele é mal visto. Ele é visto como um professor inferior. Olha, não conseguiu nada na carreira dele, foi trabalhar na EJA. Mais ou menos isso. E a EJA é um trabalho tão importante quanto qualquer outra modalidade, gente. Principalmente porque trabalhar com a EJA é o mesmo que trabalhar com crianças. Você tem que trabalhar com um público que tem muita dificuldade em aprender um conteúdo. E o pior, são pessoas adultas, cheias de problemas nas suas vidas. E você tem que considerar isso. Você não pode chegar lá e exigir conteúdo deles e exigir um aprendizado. Eles não vão aprender, eles estão cheios de problema. Muitas vezes uma conta atrasada, um filho entrando num caminho errado, né? O marido desempregado, a esposa doente, um pai doente. Gente, é muito difícil. Então precisa de ter um profissional ali firme e forte, né? Então, você não pode ter classificar professor da EJA como um professor que ele é medíocre, ele é um professor inferior. E isso acontece, e isso causa a defasagem dos professores também. Gente, estrutura básica das escolas. Todo mundo investe na educação infantil, investe na educação básica, na educação fundamental, mas quando chega na EJA, pessoal, é caderno, é lousa e se vira aí. Tem que investir na EJA, pessoal.
pega um dia, uma coisa que seja um pouco rápido, que não seja uma coisa muito demorada, leva uma pessoa para dar uma palestra na escola, gente, um passeio que seja ali perto do bairro, que seja uma coisa assim, consiga um ônibus com a prefeitura, com o Estado. Agora, na educação infantil fundamental, tem a feira do livro, 5 ônibus para a escola. Olha, vai ter um cineminha, 5 ônibus para a escola. Quando chega na EJA, ninguém tem nada. Se quiser, tem aí uma mesa e uma cadeira, senta aí e escreve. Tem que ter um investimento, gente. A estrutura básica das escolas também contribui bastante. Fatores pedagógicos, pessoal. Aliás, desculpa, eu acabei até me confundindo. A estrutura básica das escolas também entra na questão do PEB 2 e do ensino médio, tá? Que tem pouco investimento, o pessoal investe mais nos pequenininhos ali, no Fundamental 1, no Educação Infantil, no Fundamental 2 e na ensino médio, também tem essa estrutura básica, tá? Por isso a desfasagem, tá bom? Peço perdão aí, deu uma confundidinha. A EJA, então, nem se fala, né? Fatores pedagógicos, pessoal, que contribuem. Olha quanta coisa contribui para um aluno evadir da escola e não querer mais estudar. Fatores pedagógicos, pessoal, falta de professor e estrutura básica, isso é que eu acabei de falar. Alunos considerados inferiores. Gente, os alunos da EJA, eles são considerados muito, muito inferiores. É aquele aluno que fracassou, era o bagunceiro, era o cara do fundão, era o cara que infernizava o professor, e você não sabe qual foi a razão. Eu falei lá em cima, gente, no começo do vídeo, qual é a razão, quantos fatores interferem para a pessoa parar de estudar, gente. Muitas vezes até para ajudar a família em casa. Então, eles são classificados como alunos aí inferiores, gente. Isso é muito triste. Gente, é necessário, para a gente transformar essa educação, transformar essa realidade, é necessário, gente, ter o diálogo entre as partes. Você tem que ouvir o seu aluno, tem que conhecer a história dele, tem que aprender com ele, porque desta forma você vai saber onde você pode cobrar do seu aluno, onde você pode ajudá-lo, onde você pode instigá-lo no desafio e onde você tem que dar uma segurada, porque às vezes você pensa que está instigando ele no desafio, você está desanimando ele. Porque o medo de fracassar de um aluno da EJA, gente, é muito maior do que de uma criança. A criança não sabe fazer, ela acha que ela vai aprender daqui a pouco. O da EJA não, ele acha que ele não é capaz daquilo, gente. Então tem que valorizar demais e valorizar o diálogo. Através do diálogo que você vai conhecer o seu aluno, que você vai aprender com ele, com a realidade dele. Pessoal, fatores legais. Hoje existe uma construção de uma legislação própria para a EJA, o que facilitou muito o ingresso dos jovens, inclusive, gente, baixando a idade mínima para 15 anos. 15 anos de quinta a oitava série, que hoje é sexto a nono ano, né? No PEB 2 e no ensino médio a partir dos 18 anos. Então, por exemplo, você pega um PEB 2, que era da quinta a oitava série, hoje é do sexto ao nono ano, você pega um aluno, enquanto ele não faz 18, ele não pode ir lá retomar o sexto ano lá que ele parou de estudar. Não, agora abaixou para 15. Então ele tem que ter 15 anos, ele tem que ter 15 anos do sexto ao nono ano, e aí tem que ter 18 anos do primeiro ao terceiro médio, o que contribui bastante, porque facilita. O jovem deu aquela desanimada, tal, mas ele sabe que a EJA agora a partir dos 15 anos, então ele volta para a escola, gente. Isso é muito importante, isso aí foi um fator muito importante que contribuiu muito aí com a volta dos alunos, tá? O resgate desses alunos, deixa eu dar uma olhada no tempinho aqui. O resgate desses alunos, pessoal, à escola. Fatores estruturais. Jovens com um histórico de fracasso escolar, também tem aquela questão. Realmente aí entra a questão do aluno bagunceiro, ou um aluno que realmente não conseguia aprender, tinha dificuldade, ou um aluno que faltava bastante. Gente, esse jovem com histórico de fracasso escolar é um dos grandes casos da EJA. E isso o professor também tem que considerar. Porque se ele era um aluno bagunceiro, se ele era um aluno que tinha muitos problemas com disciplina, em todos os quesitos de responder professor, tudo, gente, isso ficou no passado. Hoje, se ele voltou para a escola é porque ele quer mudar. E você tem que dar uma chance para esse jovem. E você tem que entender que ele já passou por todas essas coisas. E hoje ele está ali para buscar o quê? Um resgate do tempo que ele perdeu.
Então você não pode chegar e falar, esse aí era da turma do fundão, não quero nem papo com ele. Não pode fazer, você tem que resgatar esse aluno. Se ele está buscando melhorar, você tem que ajudá-lo. E não pisar nele e falar assim, credo, esse cara aí, ó. Não, você tem que ajudá-lo. Tá? Então, aluno com fracasso de histórico escolar é um dos primeiros casos aí também da evasão escolar. E quando ele retorna, você tem que levar isso em consideração. Tá? Esses alunos com histórico de fracasso escolar, normalmente, eles se consideram os únicos responsáveis pelo seu fracasso, pelo seu insucesso, quando muitas vezes você tinha aquele professor que rotulava, você tinha aquele professor que ele não ia com a sua cara, porque, por exemplo, o professor não gosta de crente, né? O pessoal gosta muito de usar o termo crente para evangélico. Então assim, o professor não gosta de crente, aí tem aquela menininha ali que é crente, pronto, ele já persegue aquela menina, o professor não gosta do determinado partido político, aí o pai daquele cara, daquele jovem, apoia tal candidato, tal, então aquele professor vai perseguir. Ou aquele aluno é um aluno crítico, é um aluno que questiona, que pergunta, que ele quer aprender, e aí o professor não gosta dele, porque muitas vezes o professor despreparado, gente, ele se sente ameaçado pelos alunos. Tem uma série muito legal chamada N com I, com E, né? N com E, N with E, N com E, na Netflix, e pelo menos agora, no momento da gravação desse vídeo, né, tá lá no Netflix, não sei se vão tirar futuramente. E ele é baseado na série de literária Anne de Green Gables. E hoje, como não existe mais direitos autorais sobre a série, eles podem fazer o que quiser, inclusive mudar título, mudar história, se for o caso. E a Anne era uma menininha órfã que foi adotada por engano ali por uma família, e ela aprendeu muito com aquela família e também transformou muito a vida dela. Agora eu mencionei essa série porque é uma série que eu indico muito, uma série extremamente pedagógica, pessoal, vocês vão aprender muito com essa série. É uma sériezinha ali, 3 temporadas, 10 capítulos cada uma, acho que a primeira tem 7 capítulos só, então dá para assistir aí, se divertir e aprender bastante. Gente, por que eu mencionei a Anne agora? Porque ela tinha um professor, só tinha uma escolinha, imagina, uma vila rural, só tinha uma escolinha ali, acho que era até na igreja a escola. E tinha um professor que era bem jovem até. E esse professor, vocês me perdoem a expressão, era um imbecil, era um tonto. Você vai assistir a série lá, você vê que é um cara totalmente despreparado, um cara que ele não tinha nem o domínio daquilo que ele ensinava. E a Anne era uma menina muito inteligente, que gostava muito de ler, que gostava... E ela era muito do bem, simpática e tal. Só que ela tinha uma dúvida, ela ia perguntar, o cara sentava madeira, porque ele já não gostava dela. E aí ele se sentia ameaçado, porque ela, muitas vezes, ela sabia mais do que o professor. Ela tinha uma gama de conhecimento, era uma menina de 11, 12 anos, e ela tinha uma gama de conhecimentos maior do que o professor. O professor era um tonto, um cara completamente despreparado, não sei onde acharam aquele cara para dar aula. E ele se sentia tão ameaçado não só por ela, mas por outros alunos. E quando ele achava um aluno que era mais inteligente do que ele, que o aluno questionava, que o aluno perguntava, gente, ele tomava aquele aluno como um inimigo mortal, e ele castigava aquele aluno, ele perseguia aquele aluno. E isso, gente... Não é um caso isolado lá da série, do livro, não. Isso aí é uma coisa que é comum nas escolas, principalmente as escolas estaduais. Aí é muito, era, né? Pelo menos no passado era muito comum essa questão da implicância do professor, tudo. E gente, isso fez com que muitos alunos fracassassem e pensassem assim: eu fracasso porque eu sou burro, eu fracasso porque eu não sei, eu fracasso porque eu não entendo a matéria. E quando não, eram professores despreparados, professor que implicava, professor que não gostava, que perseguia o aluno. Olha só, gente, quanta história a gente acha de uma pessoa que procura a EJA. E muitas vezes as pessoas olham e falam assim, não, a EJA, imagina, não, é aluno que não quer saber de aprender. Tá? Então olha quantas coisas aí nós temos que considerar com os alunos da EJA. Gente, deixa eu dar uma olhada aqui. O conjunto de mudanças socioculturais nos últimos anos, ele aponta alterações significativas neste contexto. Gente, eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo aqui ele vai ficar um pouquinho longo, então eu vou encerrar ele agora, primeira parte, e vou deixar uma segunda parte para daqui a pouco, para que a gente não acabe não tendo que acelerar a coisa ou o vídeo acabe ficando longo demais. Então, tá aqui, ó, o conjunto de mudanças socioculturais, a gente vai dar continuação no próximo vídeo, tá bom? Espero vocês até lá. Até daqui a pouco.